Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, que verdades gloriosas temos perante nós nesta noite. Que oportunidade sublime é esta, de sentar aos teus pés e ouvirmos, Senhor, a boa e antiga história do Natal, a começar pelo anúncio do anúncio, a preparação para a chegada do grande Rei, o Senhor Jesus Cristo. Prepare, Senhor, nossa mente e nosso coração para meditarmos neste texto glorioso. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir as minhas palavras agora, para que sejam fiéis à Tua Santa Palavra, e que venha conduzir a nossa mente, nosso coração, a atenção da nossa alma para Ti, a fim de que sejamos edificados na fé santíssima. Nós assim te suplicamos em um nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. O grande
e talvez o mais famoso filósofo da antiguidade, Sócrates. Ele disse certa vez: a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. De novo, a vida que não for examinada, ela não vale a pena ser vivida. Semelhantemente, a vida cristã que não for bem examinada, tampouco vale a pena ser vivida. E a fé cristã em particular, que não for criteriosamente examinada à luz das Escrituras, também não vale a pena ser vivida e crida. Em tempos tão incertos como os nossos, e dissemos na semana passada que faz bastante tempo que não terminamos um ano no Brasil e no mundo cercado de tantas incertezas, o que nós podemos e precisamos fazer de mais importante é parar, pensar, refletir, examinar a vida e examinar as nossas convicções, aquilo do qual nós temos certeza, para sabermos se temos razão ou não, para termos certeza das coisas nas quais nós cremos. Nós já vimos, com base na abertura do Evangelho de Lucas, esses primeiros 4 versículos do capítulo 1, que a fé que for bem examinada, ela tem toda a certeza do mundo. Ela está revestida da certeza que Deus dá por intermédio da sua santa palavra. Foi para isso que Lucas escreveu, diz o versículo 4, para que nós, os seus leitores, tenhamos certeza das coisas que nos foram ensinadas. Mas a pergunta que surge no horizonte é: como nós podemos permanecer firmes na certeza da fé, quando as circunstâncias ao nosso redor militam contra a nossa confiança em Deus? Como permanecer firmes quando as coisas ao nosso redor estão estremecidas e querem estremecer a nossa fé no Senhor? Bem, é para isso que nós também precisamos estudar este maravilhoso texto que lemos nesta noite, Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25. Mantenha a sua Bíblia aberta para estudarmos o texto porção por porção. Mas antes de entrarmos no texto, vamos lembrar um pouquinho do seu contexto. Vamos dar aqui um breve pano de fundo para este relato. Lembrem-se, como aprendemos na semana passada, que Lucas escreveu o seu evangelho como um relato histórico, historicamente comprovado, cuidadosamente investigado e criteriosamente ordenado, para assegurar os seus leitores da certeza da sua fé em Cristo. Mas antes de começar a falar sobre Cristo, o anúncio da sua vinda, as circunstâncias do seu nascimento, Lucas precisou tomar alguns passos para trás e falar do antecessor de Cristo, o seu precursor, o seu primo João Batista, e o anúncio do seu nascimento. Mas a pergunta é: por que Lucas deu tanta atenção para o precursor de Jesus? Por que falar de João Batista antes de entrar logo no assunto de Cristo? Bem, como foi bem observado pelo pastor Philip Ryken, ele disse o seguinte: quanto mais importante for uma figura conhecida da nossa cultura, mais importante será o apresentador desta figura. Como assim? Bem, quando uma figura esportiva do mundo atlético aparece em cena, aparece em público, para ser premiada, ou um astro do cinema no Oscar, ou uma figura política está prestes a chegar no recinto, quanto mais importante for esta pessoa, mais importante deve ser o quê? Aquela pessoa que apresentará a pessoa de destaque. Pois bem, antes que viesse Jesus, Lucas nos apresenta a pessoa mais importante nascida na história antes de Jesus, que foi quem? João Batista, o precursor do Messias, aquele que veio preparar o caminho e apresentar Jesus ao mundo, ao povo de Israel, que o aguardava no primeiro século. E é isso que nós temos aqui, o relato do anúncio do nascimento
de João Batista, o precursor do rei Jesus. E este relato que nós lemos, ele se divide naturalmente em 3 cenas. É o único relato em 3 cenas. A primeira cena está lá nos versículos 5 a 7. E podemos chamar esta cena de o dilema de Zacarias e Isabel. A segunda cena, que é a mais extensa do relato, está narrada aí dos versículos 8 ao 22. E nós podemos dar o título de O Embaraço de Zacarias. E a terceira e última cena, concluindo o relato, está lá nos versículos 23 a 25. Podemos chamá-la de O Louvor de Isabel. Temos esses 3 movimentos, o segundo do qual é o mais importante e gastaremos mais tempo nele. Mas são essas 3 cenas do relato do anúncio do nascimento de João Batista. O dilema do casal, Zacarias e Isabel, pais de João Batista. O embaraço de Zacarias e depois o louvor de Isabel. Vamos estudar este relato cena por cena, começando pelos versículos 5 a 7. E de novo, Lucas, com todo o seu cuidado histórico, situa para nós este acontecimento no tempo e no espaço. Quando é que isso aconteceu? Diz o versículo 5, no tempo de Herodes, rei da Judéia. Bem, muito provavelmente, o que ele narra nos próximos versículos aconteceu ao final do reinado deste rei Herodes, que reinou sobre a Judéia entre os anos 37 e 4 antes de Cristo. E que tipo de reino foi esse? Como é que eram os tempos, em Israel sob Herodes? Eram tempos terríveis. Foi um tempo de enorme opressão, tanto política como espiritual, para os judeus que tinham voltado para a terra prometida no final do 1º século antes de Cristo. Apesar de ser um tempo de muita prosperidade no Império Romano, Lucas nos dirá isso no capítulo 2, eram os tempos de César Augusto, da Pax Romana, das grandes conquistas de César para o seu império. Mas ali naquele canto do império as coisas iam muito ruins. Herodes foi um dos homens mais sanguinários e tirânicos da história de Israel. E a liderança judaica dos tempos não fazia frente a este homem. Muito pelo contrário, os saduceus estavam mais preocupados em negociar o poder com as autoridades romanas e os fariseus comprometendo a religião judaica com todo o seu cerimonial, todo o seu ritual legalista. O povo de Israel estava perdido, sem norte, sem rumo, sem uma luz. O que você esperaria do povo de Israel num tempo como esse? Muito pouco. Mas no meio dessa escuridão toda, resplandece 2 estrelinhas. Um casal idoso, chamado Zacarias e Isabel. Quando menos se esperava encontrar um casal como esse, diz Lucas, eles estavam lá, fazendo o trabalho de Deus, servindo ao Senhor com fidelidade, sendo tementes a Deus em tudo, obedientes. Diz o texto no versículo 6, que eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não era um casal perfeito, nós veremos logo as imperfeições, principalmente de Zacarias, mas Lucas destaca a fidelidade ímpar deste casal em meio a tanta corrupção e a tanta infidelidade na terra da Judéia. E cada um desses 2 levava no seu nome uma lembrança da grandeza de Deus. Zacarias, no hebraico, significa Jeová se lembra. E Isabel, Deus é digno de confiança. Era um casal que sabia que Deus estava se lembrando deles. E por isso eles tinham depositado nele toda a sua confiança. Ambos continuavam servindo fielmente ao Senhor. Ambos eram de uma linhagem sacerdotal. Zacarias tinha o privilégio de servir no templo em Jerusalém de tempos em tempos. Diz o texto no versículo 5 que ele pertencia a um grupo sacerdotal, o de Abias, o 8º dos 24 grupos que o rei Davi constituiu para se revezarem no serviço no templo, dedicando aí 2 semanas não consecutivas do ano para servirem no templo na cidade de Jerusalém. Mas no versículo 7, Lucas nos apresenta o dilema deste casal.
Qual era o seu dilema? Apesar de toda a sua fidelidade, de toda a sua obediência, de toda a sua devoção, uma sombra acompanhava Zacarias e Isabel ao longo da sua vida. Que sombra era essa? Eles não tinham filhos. Eles não só não tinham gerado filhos, diz Lucas, eles sequer poderiam pensar em gerar filhos um dia. Por quê? Diz o texto, Isabel já era estéril e ambos eram idosos, de idade avançada. Ora, no mundo antigo e principalmente na cultura hebraica, não ter filhos era muito mais do que uma vergonha e uma humilhação. Era praticamente uma desgraça, um castigo de Deus. Você pode imaginar Zacarias e Isabel vivendo ali, reclusos na região montanhosa da Judéia, servindo a Deus, um casal piedoso, mas por onde eles passavam, os olhares se cruzavam dizendo, por quê? O que deu de errado? Porque apesar de toda a sua fidelidade, eles não têm filhos. Quem é o culpado nessa história? Quem pode explicar uma coisa dessa? Por que Deus permitiria que um casal tão fiel passasse por tamanha desgraça e humilhação? E você talvez esteja se perguntando a mesma coisa. Como é que Deus pode permitir isso ainda hoje? Por que Deus permite que passemos por humilhações semelhantes, mesmo quando nós lhe somos fiéis? A verdade, meus irmãos, é que nós simplesmente não sabemos o motivo por trás de cada aflição e de cada sofrimento que nós enfrentamos nesta vida. Talvez você já tenha se perguntado, como muitos se perguntam, se não confessam, será que toda aflição na vida cristã, ela é necessariamente resultante do nosso pecado e da nossa culpa? Quem nunca pensou ou nunca falou, o que eu fiz de errado para merecer? Preencha a lacuna. Ou o que fulana fez para merecer isto ou aquilo? Será que toda aflição que um crente passa nesta vida é fruto necessariamente da nossa culpa, do nosso pecado? Bem, a julgar por Zacarias e Isabel, não necessariamente, o texto deixa isso muito claro. Apesar deles serem fiéis e justos e obedientes, eles enfrentavam essa humilhação. Então não, nem toda adversidade é fruto direto da nossa culpa e do nosso pecado. Então, pastor, por que Deus permite que passemos por circunstâncias semelhantes à de Zacarias e Isabel? Pode ser uma enfermidade debilitante, sem cura, sem tratamento, um luto angustiante, uma humilhação persistente. Qual é a resposta? A resposta é que nós não temos todas as respostas. Muitas das nossas aflições nesta vida simplesmente não têm explicação. Não há como responder a pergunta por quê? Mas o que o texto sugere é que há como responder a pergunta para quê? Para que fim? O que esta história nos mostrará muito em breve é que Deus é absolutamente soberano para usar circunstâncias adversas, como a de Zacarias e Isabel, para trazer maior honra, glória e louvor ao seu santo e precioso nome. Não fosse por esta aflição, pela esterilidade de Isabel e a idade avançada de ambos, Deus não teria recebido tanta glória quanto ele recebeu ao anunciar a chegada milagrosa de João Batista. Mas o que o texto nos mostra de mais importante nesta primeira cena é isto, é uma grande lição aqui. Você não precisa conhecer todo o desdobramento do plano de Deus para crer nele e perseverar nas suas promessas. Zacarias e Isabel não esperaram até que Deus lhes desse um filho
para que a vida deles começasse. Quando será? Quando é que Deus vai nos ouvir? Quando é que Deus vai nos atender? Quando Deus me ouvir, aí sim eu o louvarei e o servirei. Não, disseram Zacarias e Isabel. Mesmo que Ele não nos atenda, ou até que Ele atenda quando Ele quiser, nós continuaremos obedecendo, amando, servindo e perseverando nas suas promessas. O dilema deste casal nos traz uma preciosa lição. Como este casal, nós somos encorajados a perseverar na fé e na certeza das promessas de Deus, mesmo quando as nossas circunstâncias militam contra esta fé. Você está passando por uma angústia sem resposta, uma aflição sem solução? Diga comigo, persevere. Persevere. Creia no Senhor e persevere. Esta é só a primeira cena. A mais importante está por vir, está aí nos versículos 8 a 22. E não é apenas a cena mais importante deste episódio, ou deste relato do anúncio de João Batista. Talvez, provavelmente, foi a cena mais importante da vida deste homem, Zacarias. Por quê, pastor? Bem, nós já dissemos que havia mais sacerdotes em Israel do que era necessário para servir simultaneamente no templo. Por isso que foi instituído esse rodízio entre os grupos de sacerdotes que dedicavam 2 semanas do ano para servirem em Jerusalém. Mas mesmo quando um único grupo estava em Jerusalém para servir no templo, havia mais sacerdotes do que as tarefas específicas para cada indivíduo deste grupo. Por isso que estabeleceu-se um sorteio para ver qual sacerdote faria que função. E a função que Zacarias cumpriu aqui era talvez a mais cobiçada dentre todas. Que era qual? A de entrar porta adentro pelo templo, no santo lugar, e dirigir-se ao altar de incenso, onde é oferecido o incenso 2 vezes por dia na história de Israel, de manhã e de tarde, quando o povo se reunia no arredor do templo, no pátio, para orar coletivamente pela nação de Israel. Era o maior privilégio concedido a um sacerdote na sua vida, e como bem lembrou o pastor Marcelo mais cedo, alguns nunca eram sorteados em vida, nunca tinham esse privilégio. Mas uma vez sorteado, aquele sacerdote nunca poderia ser sorteado de novo. Era um momento único. E este foi o momento de Zacarias, o apogeu, o auge da sua vida. Então imagine comigo a cena. Imagine comigo, todo o povo de Israel vindo das ruas de Jerusalém para se reunir no pátio do templo, para oração. Zacarias está trajado, suas vestes sacerdotais. Ele está sendo escoltado por 2 colegas, um levando o incensário e o outro as brasas, para serem colocadas sobre o altar. Eles o escoltam até a porta do templo, quando então Zacarias entraria sozinho na presença de Deus, a sede da sua glória aqui na terra. Você pode sentir as mãos trêmulas de Zacarias, seu coração batendo mais forte. Ele nunca mais terá uma oportunidade como essa em vida. Ele se dirige até o altar, coloca ali as brasas, conteúdo do incensário, a fumaça sobe e naquele momento glorioso ele fecha os olhos e ele ora. Ele intercede: Senhor, salva-nos, salve o teu povo, salve Israel dos seus inimigos. E talvez, rapidamente ele diz: Senhor, salva-me e a minha casa também da nossa vergonha. Não teria sido o primeiro pedido dele, nem o mais importante. Ele estava ali para representar o povo. Mas a resposta que ele teve logo em seguida deixa entender que ele estava representando não só os pedidos de Israel, mas os seus também. Agora olhe para a cena seguinte, o momento seguinte. Você já esteve num momento tão íntimo, conversando com alguém de maneira tão intensa, que quando você descobriu que tinha mais alguém na sala, ouvindo a conversa, você levou um susto?
Você achava que estava sós com aquela pessoa e de repente vem um estrangeiro. Isso não chega aos pés do que aconteceu com Zacarias naquele momento. Porque assim que a fumaça do incenso se dissipou, e assim que Zacarias abriu seus olhos, ele viu que não estava só. Seu coração quase parou de tanto medo, porque ali à direita do altar, diz Lucas, estava quem? Gabriel, o anjo, aquele que não tinha aparecido em Israel há quase 500 anos. Desde quando ele deixou aquele recado para o profeta Daniel, o anjo estava ali e Zacarias tremeu. Muito apropriadamente, o anjo disse: Zacarias, não tenha medo, porque as suas orações foram ouvidas. Mas o que Gabriel disse em seguida nunca teria passado pela imaginação, nem a mais fértil imaginação de Zacarias. Zacarias, suas orações foram ouvidas. Você e sua esposa terão um filho chamado João, que em hebraico significa agraciado. A graça de Deus repousará sobre você, Zacarias, e sobre Isabel. Vocês serão pais em idade avançada. Mas Zacarias, isso não só encherá o seu coração de alegria e da sua esposa, este filho agraciado será motivo de alegria para toda a nação. Muitos se alegrarão com ele, porque ele será grande, ele será sem precedente, ele será cheio do Espírito desde o ventre, e nunca provará de bebida fermentada. Ora, outros profetas na história de Israel foram cheios do Espírito, mas nenhum deles desde o ventre. Não era necessário que um profeta se abstivesse de bebida, só os nazireus, mas João Batista reuniria as duas coisas. Ele seria especialmente consagrado desde o ventre e por toda a sua vida. Para quê? Gabriel disse: para ir na força e no poder de Elias. Não, João Batista não seria uma reencarnação do espírito de Elias. Ele viria como Elias servir ao povo de Israel. Assim como Elias, o profeta, foi encarregado de chamar o povo ao arrependimento, abandonando os seus ídolos, seus deuses falsos, para servir o único e vivo Deus com temor e tremor, João Batista faria o mesmo. Ele iria no espírito e na força de Elias, como Malaquias profetizou nos últimos tempos, ou para os últimos tempos. As últimas palavras do Antigo Testamento falam de um Elias vindouro. Gabriel diz: ele chegou, ele será seu filho, Zacarias. Ele restaurará o coração dos pais para os seus filhos e trará os desobedientes para a presença de Deus, para reconciliá-los com o Senhor. O que tudo isso representa? Muito mais do que a promessa de um filho e muito mais do que a promessa de tempos melhores para Israel. Zacarias ouviu de Gabriel que a era messiânica estava por vir. Deus interrompeu o seu silêncio de quase 400 anos. As promessas estavam prestes a se cumprir de maneira sobrenatural. O Messias estava chegando, o tempo de reconciliação estava chegado, e o filho de Zacarias seria o precursor de tudo isso. Uau! Tremendo! Glorioso! O que você diria no lugar de Zacarias? Como é que você responderia? Você ficaria sem palavras? Que palavras você usaria para responder a um anúncio desse? Quais foram as palavras que Zacarias proferiu? Versículo 18. Ele perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O que passou pela cabeça de Zacarias? Por que ele respondeu assim?
por que tanta incredulidade? Por que tanta incerteza? Já se perguntou isso? Afinal de contas, esse não era Zacarias, a quem Lucas descreveu como um homem justo, irrepreensível, temente a Deus. Zacarias não orou por isso, incansavelmente ao longo de toda a sua vida? Ele não tinha acabado de orar por isso, ao oferecer o incenso sobre o altar? Que certeza Zacarias queria, além daquela que ele recebeu da boca do anjo Gabriel? A palavra de Deus, o anúncio da chegada, do tempo de salvação. Como é que nós entendemos e explicamos uma resposta tão incrédula quanto a de Zacarias? Bem, antes que nós o julguemos muito severamente, ouça o que disse João Calvino num comentário muito oportuno sobre esta passagem. O que disse Calvino, comentando este trecho das Escrituras? Ele disse o seguinte, preste muita atenção. Quando Deus promete nos salvar e nos adotar para si, Ele acrescenta muitas outras promessas específicas. Ele promete o nosso alimento diário, o pão de cada dia. Ele promete nos proteger dos males e perigos deste mundo. Ele promete vindicar a nossa reputação perante os homens. E Ele nos promete livrar de tantos males. Agora, disse Calvino, por mais que nós possamos permanecer confiantes na grande promessa de Deus, qual é a grande promessa de Deus? Salvação, perdão para os nossos pecados. Por mais que possamos permanecer firmes nesta promessa, disse Calvino, nós podemos variar simultaneamente em nossa confiança nas outras promessas do Senhor. E aí Calvino usa uma metáfora. Por mais que as raízes da nossa fé possam permanecer firmes, os seus galhos podem balançar quando vem a tormenta, quando vem o vendaval. O que Calvino sugere? Foi isso que aconteceu com Zacarias. As raízes da sua fé estavam intactas. Ele não questionou o anúncio de redenção. Ele não duvidou do poder de Deus para salvar. O que ele duvidou especificamente? O que diz a pergunta dele? Ele duvidou que Deus poderia fazer tudo isso por intermédio dele e da sua esposa, por causa da esterilidade dela e da idade avançada dos dois. Qual é a grande lição aqui? A enorme lição. Se até mesmo Zacarias, um homem justo, fiel, obediente e temente a Deus, pôde questionar os propósitos de Deus à luz das suas circunstâncias adversas, quanto mais cada um aqui pode questionar o Senhor, se não vigiar o seu coração. Se até Zacarias tropeçou e titubeou na fé, quanto mais cada um aqui, até mesmo o crente mais experimentado na fé. Por mais confiantes que estejamos da nossa salvação e do poder de Deus para salvar, nós trememos, nós duvidamos, nós questionamos o cuidado de Deus nas pequenas e nas grandes coisas também. Zacarias não retrocedeu por inteiro na fé, não creio. Mas por causa da sua incredulidade momentânea, ele recebeu um sinal. Ele não pediu um sinal? Como posso ter certeza? Bem, o sinal não poderia ter sido melhor escolhido por Deus. Sabe por quê? Quem estava esperando do lado de fora do templo? O povo. O que o povo queria ouvir de um sacerdote que tinha acabado de orar a Deus? Uma palavra de bênção. A bênção sacerdotal caberia a Zacarias. E que bênção ele poderia proferir? Não só uma bênção, Zacarias poderia ter sido o primeiro pregador do evangelho, da chegada da era messiânica, se tão somente ele tivesse crido. Mas ele não pôde pregar o evangelho naquele dia, e muito menos ter abençoado o povo. Sabe por quê? Deus calou a sua
boca. Deus disse: você quer um sinal, Zacarias? Então, conforme a sua incredulidade, você ficará mudo. Pela misericórdia de Deus, ele não ficou mudo para sempre. 9 meses foi muito, mas poderia ter sido muito pior. Ele poderia ter merecido um castigo muito pior, mas na infinita graça e misericórdia de Deus, e na sua justiça também, Deus disse: só até que tudo se cumpra, Zacarias, e então você falará. Zacarias, você me julgou pelas suas circunstâncias. Ouça Gabriel, porque ele esteve na minha presença, ele veio trazer boas novas. O que tudo isso nos ensina, meus irmãos? Por que este relato está aqui na nossa Bíblia? Volte comigo para o início do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 4. Por que Lucas escreveu o seu Evangelho? Por que ele nos deixou esse relato ordenado? Lucas 1, 4, para que nós tenhamos, qual é a palavra-chave? Certeza. Quando é que essa palavra aparece de novo? No versículo 18. Qual foi a pergunta de Zacarias? Como posso ter certeza? Aquilo que Lucas veio oferecer por meio do Evangelho é exatamente aquilo que Zacarias queria e precisava, certeza. Mas por que ele não recebeu a certeza? Porque as boas novas não foram acompanhadas de fé, de confiança. Lucas aqui está montando agora um contraste entre Zacarias e nós. Ele está dizendo entre linhas: não sejam como Zacarias, que ouviu as boas novas de Gabriel e duvidou. Ele queria uma certeza melhor e maior que a palavra de Deus, mas não existe certeza maior. Zacarias questionou a palavra de Deus por causa das suas circunstâncias. Ele não questionou as suas circunstâncias pela certeza da palavra de Deus, e por isso ele ficou calado, porque não existe certeza maior que a palavra de Deus. O anjo veio trazer boas novas. Zacarias questionou e ficou calado. Nós devemos ficar calados e não questionar, tão somente crer. E quem crê na palavra de Deus gozará de uma certeza que não encontrará em nenhum outro lugar, nesta vida e neste mundo. O que Deus quer de nós? Confiança simples. E não só nas grandes coisas, nas grandes questões da vida, nas pequenas também. Porque às vezes podemos estar muito confiantes até nas grandes questões e tremer simultaneamente nas pequenas. Eu sei que Deus me perdoa, eu sei que Deus me salva, eu sei que Ele me levará para o céu. Mas o que será do meu emprego? Da minha saúde? Da minha família? E dos meus planos? Do meu futuro? Dos meus sonhos? Você crê em Deus? Você confia na sua palavra? Você descansa nas promessas de Deus? Porque só há certeza para quem crê e descansa na palavra do Evangelho, as boas novas de salvação. Por que você pode acreditar e confiar em Deus para tudo e em tudo? Ora, porque Ele fez a maior de todas as coisas. Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados, para nos trazer salvação e vida eterna. Que mais Ele não pode fazer por aqueles que simplesmente confiam nele? E somente nele. Como nós sabemos que esta é a lição principal do texto? Porque temos a última cena do relato, versículos 23 a 25, e são o contraste, não? O contraste com a incredulidade de Zacarias, o seu embaraço, é o quê? O louvor da sua esposa Isabel. Quando se completou o seu período de serviço, ele, Zacarias, voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer
a minha humilhação perante o povo. O homem descreu e ficou calado. A mulher creu e louvou a Deus. E se Isabel teve motivo para louvar a Deus, nós temos maior motivo que ela para engrandecer o Senhor. Você sabe por quê? Porque Deus agiu para aliviar Isabel de uma humilhação passageira, não ter sido mãe, não ter tido filhos. Mas o que Deus fez depois foi reverter a maior de todas as humilhações que abrange todos nós. Deus veio reverter a humilhação do pecador, justamente condenado pelo seu Criador. Deus veio reverter a nossa sorte. Ele veio para desfazer a nossa maior humilhação, a miséria do nosso pecado e a justa condenação dele contra a nossa incredulidade e infidelidade. Como é que ele fez isso? Lucas nos dirá nas próximas páginas. Ele enviou o seu filho, seu único filho, para morrer, para ressuscitar, para voltar para o Pai, e prometeu voltar para nós com poder e glória, para reunir os salvos, buscar os perdidos, guardá-los até o fim, e já nesta vida nos conceder todas as suas riquíssimas bênçãos, para que possamos ter uma vida com piedade. Esta é a certeza que Lucas nos dá. Esta é a certeza que nós temos quando cremos nas boas novas do Evangelho. E quando nós cremos nelas, de coração, pela graça de Deus, então não há adversidade, não há aflição que nos impeça de continuar crendo e perseverando nas promessas de Deus. Como fez aquele casal idoso, e aprendeu a fazer muito mais depois do que Deus fez nas suas vidas. Mas eu pergunto a cada um aqui: onde você está depositando a sua confiança? Onde você está procurando a certeza, a grande certeza da sua vida? O que é certeza para você? Qualidade de vida? Sonho de consumo? Uma carreira cobiçada? Uma família estruturada? Uma grande paixão? Uma sensação de bem-estar? O que é certeza para você? Uma conta bancária repleta, um patrimônio bem estabelecido, uma profissão bem montada, um currículo bem estruturado? O que é certeza para você? Porque todas essas certezas são certezas pálidas e passageiras quando comparadas à grande certeza do Evangelho. Quem crê em outras certezas tem razão para temer e tremer, mas quem crê nesta certeza, Cristo veio buscar, Cristo veio salvar, Cristo veio me buscar e me salvar e cuidar de mim até o fim. Aí sua alma descansará como nunca descansou. Se você nunca creu no Evangelho, nunca encontrou a certeza pela qual sua alma tanto anseia, pois bem, Deus te chama hoje a provar dessa certeza, a render-se e arrepender-se da sua fé equivocada em outras promessas, em outras palavras, em outros propósitos que não sejam a palavra e o propósito do Evangelho. Você tem alguma dúvida que Deus cuida de você e te ama? Olhe para Cristo, lembre-se do Evangelho, lembre-se da encarnação. Cristo veio ao mundo. Pastor, já creio nisso e creio há muito tempo. Mas eu lhe pergunto, quanto você realmente crê no que crê? Zacarias também cria, Isabel também. Eles passaram por muita coisa juntos e tiveram que engolir muita humilhação. Mas até mesmo na idade avançada deles, eles tinham mais que aprender sobre como confiar em Deus e descansar na sua palavra. E você? E você? Eu creio, pastor, mas eu preciso que Deus me ajude na minha falta de fé. Pois bem,
Ele te traz a palavra nesta noite. Ele te diz: de uma coisa você pode ter certeza, maior que a sua saúde, maior que seu estado civil, maior que sua conta bancária, seu emprego ou desemprego, uma coisa você pode ter certeza, disso você pode ter certeza: eu sou por ti. Eu mandei o meu filho para morrer por você. Descanse em mim, confie em mim e louve a mim somente. Isto é obra do Senhor, disse Isabel. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre ao nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Que segurança temos em Ti, Senhor. Que segurança. Maior que tudo que este mundo pode nos oferecer. Melhor que qualquer outra certeza que os homens podem inventar e imaginar. É a certeza que temos no Senhor e na Tua palavra. Ó Senhor, se houver entre nós aqueles que entraram por essas portas hoje, sem jamais terem crido de coração, sem jamais terem provado desta certeza, que não vem de nós, não vem deste mundo, vem do Senhor, que hoje a Tua graça alcance estas almas, que elas abandonem e renunciem a qualquer outra certeza que tinham ao entrar neste lugar, e abracem a certeza do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Mas mesmo os que chegaram aqui crendo, e crendo talvez já há muito tempo, como eu, temos nossas dúvidas, Senhor. Titubeamos, trememos, questionamos, perdemos o sono, a saúde, as horas, nos perguntando por quê, para quê. Mas só Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e Tu ordenas todas elas para o louvor da Tua glória em primeiro lugar, mas também para o bem daqueles que Te amam e confiam em Ti. Eu creio, Senhor, sim, eu creio em Ti. Tu deste o meu filho por mim para que eu cresça no Senhor sempre e em tudo e para tudo. Mas ajude-me na minha pouca fé, Senhor. Ajude-me, Senhor, e socorre aqui os meus irmãos e minhas irmãs passando por águas semelhantes, turbulentas e profundas, que não podemos suportar sozinhos. Dá-nos da Tua palavra, dá-nos o Teu bom Espírito, para que permaneçamos firmes nas coisas que aprendemos, tendo certeza delas, convicção delas. Ó Senhor, vem revestir a nossa fé de certeza do alto, e ensina-nos a viver pela fé, um dia de cada vez, uma provação de cada vez, uma aflição de cada vez. Ó Senhor, ajude-nos a perseverar no Senhor e no Teu Filho, confiantes de que tudo isto é obra do Senhor e redundará em glória ao Teu nome e em crescimento para os Teus fiéis. Assim nós Te agradecemos, Senhor, e descansamos em Ti, em o nome de Cristo Jesus.